sergípios da TV Sergipe. Boa noite. Falamos ao vivo dos estúdios da TV Sergipe. Começa nesse momento o debate entre os candidatos ao governo do estado. É um momento importante dentro do processo democrático. É também uma oportunidade para você, eleitor, conhecer melhor as propostas de quem pretende governar o seu estado nos próximos 4 anos. Aqui no estúdio da TV Sergipe, os candidatos pelos partidos com representação na Câmara Federal: Eduardo Amorim, do PSC, Jackson Barreto, do PMDB, Sônia Meire, do PSOL, e Ayrton, da CGTB, do Partido Pátria Livre, que não tem representação na Câmara Federal. O candidato conseguiu uma liminar na Justiça para participar do debate com o argumento de que o seu partido foi recém-criado e, por isso, não poderia ter representantes na Câmara Federal. A posição dos candidatos no estúdio foi definida anteriormente em sorteio, na presença de representantes dos partidos e suas coligações. Os candidatos presentes sabem que este é um momento de grande expectativa para o eleitor. Portanto, temos certeza e o que se espera é um debate respeitoso. Não serão permitidas ofensas pessoais, acusações grosseiras ou levianas. Por isso, tenho certeza que este será um debate de ideias e propostas para o estado de Sergipe. E para mim, pessoalmente, é uma honra mediar esse encontro democrático. Muito bem, nós vamos conhecer agora as regras do nosso debate. O debate terá 3 blocos. Em 2, os candidatos fazem perguntas entre si com temas livres e determinados. Nas rodadas de temas livres, os candidatos fazem perguntas de assuntos que escolherem. Quando o tema for determinado, o primeiro sorteio já indicará o assunto da pergunta. O nome do candidato que começa a rodada já foi sorteado anteriormente na reunião com os assessores. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. O terceiro bloco será para as considerações finais. O debate terá a seguinte dinâmica: o candidato que for sorteado para abrir o bloco escolhe quem vai responder e terá então 30 segundos para fazer a pergunta. O escolhido tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Em seguida, quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e quem respondeu 1 minuto para a tréplica. A ordem de quem vai fazer a segunda pergunta também foi sorteada anteriormente e assim por diante. O candidato terá sempre que perguntar a um adversário que ainda não tenha falado no bloco. As regras aceitas pelos representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais nem acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir o direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado por nossa equipe de produção e o direito de resposta poderá ser concedido na hora, se não houver dúvida, ou mais tarde, logo que a decisão seja tomada. Se o direito de resposta for concedido, o candidato que se julgou ofendido terá 1 minuto para se manifestar, sempre dentro do tema. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos então iniciar o debate. A gente começa com uma rodada de perguntas com temas livres. O candidato Jackson Barreto, do PMDB, abre a rodada de perguntas conforme o sorteio que já foi realizado anteriormente com os assessores. A sua primeira pergunta, candidato, o senhor vai fazer a quem? Ao candidato Amorim. Amorim, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, tema livre. Candidato Amorim, o nosso governo construiu nesse estado quase 1.500 quilômetros de rodovia. Estamos agora fazendo a rodovia ASS Sergipe 255, no Agreste Sergipano. Qual a importância para Vossa Excelência da construção dessa nova rodovia? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato. É importante, sim, construir rodovias, mas rodovias bem feitas. Muitas vezes a gente não tem visto isso, como, por exemplo, a rodovia de Tobias Barreto a Itabaianinha. O governo do estado construiu recentemente, pagou e pagou caro, e a rodovia já está completamente esburacada. Aquela comunidade, aquele povo reclama o tempo todo. Uma obra que não tem nem 6 meses de inaugurada, ou seja, de entregue, está completamente destruída. Ou seja, o dinheiro do povo não foi respeitado e não está sendo respeitado por esse governo. Porque esse governo não valoriza o suor de cada um ao pagar os seus impostos, ao pagar os seus tributos, ao pagar realmente com as suas próprias vidas para manter esse desgoverno que aí está. A rodovia de Itabaianinha a Tobias Barreto é um exemplo dessas e tantas outras estradas que o governo tem realmente inaugurado, feito com muita festa, com muita pompa, e dias depois o que a gente vê e assiste são rodovias completamente destruídas,
degradadas, desrespeitando realmente o cidadão e a cidadã. É isso que tem acontecido no nosso Estado. O governo do Estado também não tem sido capaz de ir buscar no Ministério do Transporte a complementação e que tivesse uma atitude que obrigasse o Ministério dos Transportes a terminar urgentemente essa BR-101, porque nessa BR tem morrido muitas vidas têm sido perdidas. Obrigado, como a candidato. BR-235. Tempo esgotado, 1 minuto para a sua réplica, candidato Jackson. Quando nós anunciamos aqui a construção da rodovia SE 255 e falamos no Agreste, nós pensávamos que o senador Eduardo Amorim soubesse onde fica a rodovia, a SE 255, que é justamente aquela rodovia que está sendo construída com recursos do Proinvest e que nasce ali em Rio das Pedras, em Itabaiana, na sua terra, senador, na sua cidade, no seu município, para desenvolver aquela região, para trazer novos empreendimentos. Ela vai ali no Rio das Pedras, mas ela não nasce no Rio das Pedras. Ela vem desde Campo do Brito, de Pinhão, daquela região. Mas a obra está sendo iniciada ali, atravessa diversos povoados de Itabaiana, inclusive a Mangueira, e vai até o município de Itapuranga, no povoado Aningas. Vários empreendedores estão esperando esta obra para levar novos empreendimentos, inclusive fortalecendo o projeto de irrigação da Ribeira ali. Obrigado. 1 minuto para a sua tréplica, candidato Amorim. Candidato, eu sei de que qual se trata a rodovia, sim, mas lamentavelmente essa rodovia, apesar de já ter quase 2 anos de liberado o Proinvest, o povo sergipe está pagando juros, e juros caros, muito caro, quase 20% ao ano, 2 anos, e a gente não viu praticamente nada asfaltado. Mesma coisa é a SE 100, que vai de Pirambu a Pacatuba, nada construída. E o povo de Sergipe pagando e pagando caro por tudo isso. Eu sei onde ficam essas rodovias, com certeza. O povo de Sergipe está pagando por todo esse empréstimo e nada recebemos ainda. Mostra a lentidão e o desgoverno que a gente vive atualmente. Bem, conforme o sorteio feito com os assessores, o candidato Ayrton do CGTB, do PPL, faz a segunda pergunta. Agora o senhor terá 30 segundos para quem o senhor dirige a sua pergunta, sempre para um candidato que ainda não foi perguntado. Boa noite, o povo de Sergipe. Minha pergunta é para o candidato Jacques Barreto. 30 segundos, por favor. Atualmente, candidato, entre 1 a 5 jovens de 18 a 24 anos, eles estão fora da escola e sem emprego. Era a geração neném. E em junho do ano passado, essa manifestação que ocorreu no Brasil todo mostra um repúdio dessa situação. Como se houver para mudar essa posição para os jovens sergipanos e brasileiros? Candidato Jackson, 1 minuto e meio. Acho que uma das coisas mais importantes que nós temos que cuidar, os jovens foram às ruas, principalmente pela questão da mobilidade, da melhoria do transporte coletivo de qualidade. E, neste particular, nós temos investido muito, inclusive na Câmara Federal. Eu fui presidente da Comissão Nacional de Transporte Público e trabalhei muito na questão da mobilidade. E mostrei ao governo de que não seria possível ir apapocar as regiões metropolitanas do país se não fossem feitas obras no sentido de ampliar e fortalecer as regiões metropolitanas. Lutei, inclusive, para baratear o preço da passagem do transporte coletivo. Aqui em Aracaju, agora, nós estamos com 2 projetos de mobilidade urbana. Um que nasce na ponte do Marcos Freire, até pela Avenida João Rodrigues, e o outro que nasce na ponte do Detran e vai até a zona de expansão, passando pela Avenida Gasoduto no Orlando Dantas, estimado em 66 milhões. Além da nova entrada de Aracaju, pela Avenida Santa Gleide, que vai facilitar o trânsito daquela região, vai dar mais uma opção à população de Aracaju, facilitando a mobilidade urbana. O jovem foi para a rua pedindo educação melhor, saúde melhor e, acima de tudo, mobilidade melhor, transporte de qualidade e mais barato. Essas foram as teses que eu defendi na Câmara Federal como presidente da Comissão de Mobilidade. Obrigado. A sua réplica, por favor, em 1 minuto. Pois é, candidato. A situação dos jovens é de mal a pior. Por isso que no meu governo nós vamos implementar a escola de tempo integral, passe livre para os estudantes e a industrialização, para criar emprego para essa juventude. Não basta só a gente criar só estudo para os jovens, nós temos que ter um caminho e a industrialização é um dos caminhos. Nós não vamos deixar o jovem ganhar, como hoje, um salário mínimo, que ele pode ganhar na indústria 3, 4 vezes mais. Então a necessidade da industrialização no Estado é importante. Não só isso, mas o ensino técnico profissionalizante é importante e a escola estadual
para o Estado de Sergipe. Então, no meu governo, nós vamos dar prioridade à juventude, principalmente o jovem que está na marginalidade, que está na droga, que está na prostituição. Essa juventude precisa ser resgatada. E no nosso governo, nós vamos ter uma política concreta para a juventude. Pode ter certeza que o jovem vai ter todo o seu tratamento necessário. Obrigado. Candidato Jackson, 1 minuto para a tréplica. A nossa avaliação pessoal é de que nada mais importante para a juventude do que a educação e valorizar o ensino profissionalizante. Nesse exato momento nós inauguramos uma escola profissionalizante, vocacionada para a região da Petrobras, lá em Carmópolis. Inauguramos no município de Buquim outra escola profissionalizante vocacionada para a região da fruticultura. Estamos para inaugurar a Escola Dom Brandão, em Poço Redondo, vocacionada para a região da agricultura familiar da Bacia Leiteira de Poço Redondo. Temos mais 3 escolas profissionalizantes a serem inauguradas com recursos do Proinvest que nós estamos construindo. Vamos construir em Dores, vamos construir em Socorro, e outras escolas que servirão também de base para ampliação do ensino profissionalizante. O Ateneu, com informática. Tempo, candidato, obrigado. Agora é a vez da candidata Sônia Meire, do PSOL, fazer a terceira pergunta. E ela, obrigatoriamente, tem que fazê-la a quem ainda não falou, que é o candidato Ayrton, que ainda não foi perguntado, né? São 30 segundos para a sua pergunta. Então, boa noite aos telespectadores, aos ouvintes e aos internautas. Candidato Ayrton, você tem colocado muito que é preciso ter um Estado menos agrícola e mais industrializado. Como você pretende acabar com as desigualdades, inclusive do ponto de vista da produção de alimentos, que nós não temos acesso com essa proposta? 1 minuto e meio. Bom, a gente tem colocado que a agricultura é fundamental. Nós temos um projeto Semear. Esse projeto vai dar todo apoio à agricultura familiar. Inclusive, vai resgatar o título de terra, que muitos trabalhadores rurais trabalham anos na sua propriedade e não têm seu título regularizado. Infelizmente, no governo Dilma, foi a pior reforma agrária que se teve na história. Nós temos vários assentamentos aí que não foi, inclusive, regularizado. Eu acho que isso é importante, mas nada tem a ver uma coisa com a industrialização e uma coisa com a agricultura. Eu acho que a industrialização vai somar. Inclusive, isso é muito importante. Nós vamos ter muito cuidado em cuidar da agricultura, mas deixar o nosso pilar principal, que é a industrialização. Nós precisamos, Sônia, eu já botei isso várias vezes e acho que a senhora não conseguiu entender bem. A industrialização é um caminho de desenvolvimento do Estado e não é prejudicial para o Estado. Nós temos um caminho que podemos unir a agricultura, a indústria, o emprego, o trabalho, a escola, e nós precisamos fazer isso. É por resgatar o Estado. O Estado de Sergipe precisa de emprego e renda. Essa é a principal questão e fundamental. A agricultura é fundamental em todos os países, mas não podemos só se dedicar à agricultura. Nós precisamos se dedicar também à indústria. Nós precisamos criar emprego e também manter o homem no campo. Isso é fundamental. Então, o nosso partido sempre foi um partido voltado à industrialização. Obrigado. A réplica da candidata Sônia Meire. Bem, todos que estão nos ouvindo nessa noite de hoje sabem o que foi que a industrialização provocou nesse país. Provocou a expulsão de milhares de famílias trabalhadoras rurais, criou graves problemas ambientais e continuamos com eles, cada vez mais aprofundado. E o Estado de Sergipe é um dos grandes exemplos do que não pode continuar acontecendo. Porque enquanto as indústrias avançam em Sergipe, poluindo os rios, poluindo a terra, com empresas de fertilizantes, com agrotóxicos que nos envenenam todos os dias, a indústria continua crescente e ela não emprega na quantidade que vocês, inclusive, defendem. Esse projeto defendido aqui pelos candidatos não atende à agricultura familiar de base camponesa e coloca em risco a reprodução da espécie. Obrigado. E agora a tréplica do candidato Ayrton, por favor. Eu volto a discordar da candidata Sônia. A senhora está pegando exemplos de algumas indústrias, de alguns parques industriais que não deram certo, por falta de planejamento, né? A gente precisa da indústria. A indústria, nenhum estado sobrevive sem a indústria, né? Os maiores estados do Brasil, eles são industriais. Basta ver Rio, São Paulo, agora vizinho nosso, a Bahia, agora Recife, são estados que geram emprego e renda para o trabalhador. Ninguém pode ser contra isso, certo? Eu acho que o progresso é importante para Sergipe. O petróleo, como eu sei que a principal matéria-prima nossa, a gente tem que explorar isso. O petróleo eu sempre digo,
Está para Sergipe, assim como café, candidata, estava para a industrialização de São Paulo. Isso é inevitável. A gente precisa ter uma política industrial para o Estado. E hoje não se tem essa política industrial. Agora, uma política industrial consciente, concreta, baseado em fatos e para criar emprego. Como é que a senhora pretende criar emprego no Estado se não for através da indústria? Muito bem. Agora o candidato Eduardo Amorim, do PSC, faz a quarta pergunta, que tem que ser dirigida à candidata Sônia Meire, que ainda não recebeu nenhuma pergunta. Por favor, 30 segundos. Candidata, Sergipe tem hoje o segundo pior IDEB do Nordeste, Índice do Desenvolvimento da Educação Básica. Tem um dos piores índices de evasão escolar do país. 1 a cada 4 estudantes não terminam o ano letivo. Tem um dos piores índices de analfabetismo também do país. O que é que a senhora pretende fazer? O que é que a senhora acha disso? Toda a população sergipana sabe que a educação em Sergipe nunca teve qualidade. Eu fui servidora pública, inclusive, e no governo que, inclusive, apoia o senhor, no mesmo partido que lhe apoia. Não é só agora. A cada ano há graves problemas na educação. Em nosso governo, nós iremos, com os trabalhadores e com toda a comunidade escolar, ampliar e universalizar a educação básica. Para isso, reconstruindo o próprio orçamento do Estado e aplicando o fundo da educação básica nos salários dos servidores públicos, na recuperação principalmente de mais de 8 mil servidores públicos que recebem menos que um salário mínimo no Estado de Sergipe. Como também recompor o piso salarial, inclusive não continuar entrando na justiça, como todos os governos fizeram, contra aquilo que foi feito no governo anterior, que também lhe apoia em governos anteriores, que retirou dos trabalhadores da educação, dos professores, fez um redutor. Hoje tem mais de 5 mil servidores públicos, professores, entrando na justiça para recuperar. Nós pretendemos não recorrer à justiça, como todos os governos fizeram, e pagar aquilo que foi retirado injustamente dos professores. Como também pretendemos realizar concurso público para toda a área da educação, criar uma universidade estadual e fortalecer os currículos escolares. Muito bem. O candidato Eduardo Amorim tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidata, todos nós sabemos que Sergipe tem ocupado e apresentado grandes números, mas números negativos, como eu já disse aqui. Números ruins no IDEB, ruim na violência pública, ruim na saúde, infelizmente envergonhando a todos nós sergipanos. Eu sou sergipano com muito orgulho, mas realmente tenho vergonha de tudo isso que está acontecendo no nosso estado. E digo que o governo que hoje faz parte, que hoje nos coliga também, o governo que hoje que apresenta todos esses números também foi o governo da senhora. A senhora também participou realmente desse governo. Mas a gente tem a oportunidade na vida de corrigir o rumo, como eu corrigi o meu, e a senhora com certeza também corrigiu o seu. É hora de corrigir o rumo de Sergipe, de corrigir todas as perversidades e todas essas maldades, com a educação, com a saúde, com a segurança que hoje a gente vive no nosso Sergipe, porque o nosso povo merece um Estado muito melhor. Sônia Meire, 1 minuto para a sua tréplica. O senhor vive chorando na TV, dizendo que teve uma vida difícil, que para estudar foi difícil. Desde quando as oligarquias e as elites destroem a educação pública em Sergipe? Há muitos anos, candidato. Não é agora que o senhor vem dizer que a situação está ruim. Está caótica, foi caótica e continua caótica. Porque nenhum de vocês tem proposta de política pública de educação. E este governo que o senhor se refere, eu, de fato, não construí ele. Eu construí um partido e saí quando ele abandonou a luta dos trabalhadores. Se eu venho de novo com essa velha história, isso não cola para a classe trabalhadora. Os trabalhadores sabem do que é que nós temos. Nós temos projeto, nós temos proposta, porque ela é construída por cada trabalhador, por cada profissional da educação, inclusive por aqueles que sempre apanharam da polícia, e como eu também apanhei em todos os governos anteriores. Muito bem, nós chegamos agora ao momento da rodada de perguntas de temas determinados. O candidato que abre essa rodada foi escolhido anteriormente por sorteio. A partir de agora, a gente sorteia o primeiro tema, lembrando que o tema escolhido não voltará mais para a urna. Vamos lá, o primeiro será gestão pública. Gestão pública, e essa primeira pergunta é para o candidato Jackson, né, que faz... Não, perdão.
Ayrton faz a pergunta, o senhor pode escolher qualquer um dos outros candidatos para fazer essa pergunta sobre gestão pública em 30 segundos, por favor. Bom, minha pergunta é para o senador Amorim. Candidato Amorim, nós sabemos que o Estado está no seu limite, né? Isso é decorrente de uma série de fatores, falta de investimento, secretaria demais, uma série de fatores que prejudicam a gestão pública. Eu queria saber do senhor o que o senhor pode fazer para melhorar o serviço público e a gestão pública para voltar a ser de qualidade. 1 minuto e meio. O governo que aí está, de fato, é um governo realmente que apresenta e tem mais secretarias, candidato, do que o Estado de São Paulo. Sergipe se dá o luxo de ter mais secretarias do que o Estado de São Paulo. E, proporcionalmente falando, milhares e milhares de cargos comissionados, o que também leva a esse título vergonhoso maior do que o Estado de São Paulo. Em detrimento, de forma perversa com o servidor público, o que faz com que facilmente se atinja a lei de responsabilidade fiscal e fez com que também Sergipe realmente não desse qualquer aumento ao servidor público nos últimos 3 anos. O nosso governo será o governo do planejamento, será o governo baseado em 3 princípios. O princípio do diálogo permanente. Conversaremos constantemente com todas as categorias. O princípio da transparência pública, porque o que Sergipe não tem é transparência pública. É o segundo estado do Brasil na falta de transparência pública. E quando falta transparência, a gente sabe que a falta de transparência é irmã da corrupção. E o terceiro princípio é a busca do resultado constante. Então, haveremos sim de reduzir o número de secretarias, haveremos sim de reduzir o número de cargos comissionados e creio que nos próximos dias, o governo que está vai ter que reduzir também, porque realmente é insuportável e já começa a atrasar até o salário do servidor, como a gente tem visto, passando de um mês para o outro. Então, o nosso governo será um governo de diálogo, de transparência e de honestidade e a busca do resultado permanentemente. 1 minuto para a réplica do candidato Ayrton do CGTB. Bom, candidato Eduardo, realmente o Estado está no seu limite providencial, certo? E o que nós vamos fazer? Né? A gente tem, por exemplo, o Estado tomou vários empréstimos e vai ter que ser pago o ano que vem. E não é pouca coisa. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que limita o gestor público a fazer medidas importantes para dinamizar a administração pública. Nós temos uma capacidade de endividamento do Estado já no limite. Nós precisamos industrializar, criar recursos para o Estado, capacitar o Estado para poder pagar bem seus funcionários, para poder, inclusive, enxugar uma série de secretarias, que eu acho que a gente precisa estudar cada secretaria, mas principalmente usar o dinheiro do Estado para melhorar os serviços públicos. Não só educação, saúde, como também saneamento básico. E a tréplica em 1 minuto do candidato Eduardo Amorim. O nosso governo será um governo com planejamento, com execução e com avaliação constante dos resultados. E, quando necessário, corrigiremos todos os rumos. É nesses 4 pilares que nós vamos ter o nosso governo. Um governo que busca constantemente o planejamento, que valoriza o resultado e que avalia o resultado constantemente, e vamos fazer isso semanalmente. E na precisão da correção do rumo faremos. Porque hoje o que a gente não vê realmente é nada disso. Não tem planejamento, obras inacabadas, não se avaliam os resultados e, consequentemente, o povo sergipano paga muito caro. A máquina está inchada, está com certeza para cumprir os compromissos de cabos eleitorais. Tenho certeza que depois do dia 5, tudo isso vai acabar porque o Estado já não suporta mais, muito menos o servidor. A candidata Sônia Meire, do PSOL, faz a segunda pergunta com tema determinado, que eu vou sortear agora, tirando aqui da urna. O tema é saúde. A quem a senhora dirige a sua pergunta, candidata? 30 segundos para a pergunta. Ao candidato Jackson Barreto. Perfeito. Nós temos acompanhado todos os dias diversas paralisações e vários movimentos contra a privatização da saúde. E no seu governo, o senhor acabou de dar o tiro de misericórdia daquilo que já vinha historicamente sendo construído com a criação da fundação que terceiriza e quarteiriza a saúde. Como o senhor explica e pode resolver o problema da saúde? 1 minuto e meio para a sua resposta. Eu acho
que é importante lembrar à sociedade sergipana que quando esse governo, a partir do projeto Marcelo Della, assumiu o governo do Estado, nós encontramos 8 hospitais fechados. Nós tivemos que reabrir a todos, investimentos de mais de 300 milhões foram feitos na saúde, construímos um hospital regional no município de Lagarto, construímos um hospital regional no município de Estância, reformamos o hospital de Itabaiana, construímos UTI, levamos UTI para o interior do Estado. Nós, sem dúvida alguma, recuperamos toda a estrutura da saúde do Estado com a construção de 87 clínicas de saúde, unidades de pronto atendimento. Nós preparamos o Estado para cuidar agora das pessoas e cuidar do futuro da nossa gente. É dessa forma como eu estou vendo. Os investimentos foram feitos, as obras foram realizadas. O que nós precisamos agora é ter a noção e a ciência, a competência de cuidar das pessoas de forma mais direcionada, dos exames, das cirurgias, dos centros de especialidades que nós pretendemos construir 5 no interior do Estado para atender a população, fazendo exames como tomografia, ressonância, exame de laboratório, raio-x, enfim. E logo em seguida, nós temos a competência de cuidar de cirurgias e de tempo para essas pessoas. Tréplica da candidata Sônia Meire, em 1 minuto. Então, o senhor está admitindo publicamente que o Estado nunca cuidou da população. Inclusive, o próprio tema da sua campanha agora é a vez do povo. Então, a população, a classe trabalhadora, nunca teve nenhum direito garantido neste governo. E como o senhor agora diz que vai fazer a saúde acontecer com tamanha privatização, terceirização da saúde? Na nossa gestão, nós não admitiremos isso. Nós iremos suspender todos os contratos privados, iremos recompor o orçamento do Estado, porque com o tamanho do endividamento que o senhor e que outros governos fizeram, é impossível garantir saúde 100% pública para a classe trabalhadora. Portanto, nós pretendemos sim que os hospitais que foram construídos tenham manutenção, que tenha concurso público e que se construa mais unidades de saúde, porque não é isso que a população vem dizendo. Ela vem dizendo que não tem acesso à saúde. 1 minuto para a sua tréplica, candidato Jackson. Nós levamos o programa Mais Médicos para o interior do Estado. Nós tivemos o prazer de dizer que este governo levou pela primeira vez UTI para o interior do Estado. Nós encontramos o USE com 19 leitos de UTI e hoje temos 67. Somado com os do interior, hoje temos 91 leitos de UTI para quem tinha 19. Nós avançamos. Sabemos que não fizemos tudo, que precisamos fazer muito mais e é justamente esta a nossa preocupação, no sentido de cuidar melhor das pessoas. Daí porque nós reabrimos os hospitais, né? Reconstruímos os que estavam destruídos e nós agora passamos para a segunda etapa do processo, que é cuidar das pessoas, cuidar dos exames, cuidar de cirurgia, de marcação de consultas e ter para o povo um respeito para que seja respeitada a filha dos que estão esperando. Muito bem, nós agora temos mais um tema que eu vou escolher, tirando aqui da urna. O tema é meio ambiente. E a pergunta será feita pelo candidato Jackson Barreto, do PMDB. E ele pode fazer a pergunta a essa altura, a candidata Sônia Meire ou o candidato Ayrton, que ainda não responderam. 30 segundos. E quem o senhor escolhe? O candidato Ayrton. Ayrton, perfeito. 30 segundos. Candidato Ayrton, eu gostaria de conhecer, e a população sergipana, a sua política de meio ambiente para o nosso Estado. 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, candidato, a minha política do meio ambiente, eu posso ficar muito bem à vontade, porque eu sou da área. Eu cursei Ciências Biológicas na Universidade Federal de Sergipe e o que a gente precisa é uma política consistente de meio ambiente. A gente precisa acabar com a degradação, por exemplo, dos manguezais, através de grandes construtoras. Hoje, Sergipe, ela tem um déficit imobiliário e uma especulação imobiliária muito grande. Hoje, os manguezais estão se acabando. Nós precisamos ter uma política que defenda os nossos manguezais e os nossos rios, que estão soreados. Então, uma política concreta, uma política de fiscalização e punição e um código estadual do meio ambiente que funcione. Isso é preciso, porque do jeito que está, nós vamos cada vez mais afundar o meio ambiente. E sem fiscalização e sem cobrança.
e todo mundo usando essas áreas ambientais para especular, não só imobiliário, mas invasão e criando favelas e criando várias situações de, na verdade, calamidade pública. Então, nós precisamos de uma política ambiental consistente, democrática e participativa, onde todos os segmentos do meio ambiente, e tem muita gente boa que trabalha no meio ambiente em Sergipe, para ser ouvido e elaborar um programa para combater essa degradação, que no estado de Sergipe, no estado litorâneo, um estado bonito, um estado que tem suas belezas naturais, precisam ser conservadas. Réplica do candidato Jackson Barreto, 1 minuto. Eu gostaria de dizer ao Ayrton que Aracaju, graças ao trabalho que o governo executa, será a segunda capital do país a ter mais de 90% de esgotamento sanitário. Esse governo tem investido na proteção ao Rio Sergipe, na bacia do Rio Sergipe, um investimento de 350 milhões de reais para proteger a bacia do Rio Sergipe, porque justamente nessa área onde mora 50% da população sergipana. Quando nós assumimos esse governo, em nome desse projeto com DEDA, Sergipe tinha apenas 174 mil domicílios com esgoto sanitário. Hoje temos quase 350 mil domicílios já com esgoto sanitário. Significa dizer da nossa preocupação com o meio ambiente, como agora mesmo conseguimos com o Ministério do Planejamento de Recursos para Lagarto na área do esgotamento sanitário também. Para a tréplica agora do candidato Ayrton, mais 1 minuto. Bom, o meio ambiente passa, acima de tudo, por uma educação ambiental, né? A gente precisa saber que, vira e mexe, nós temos manifestações de movimentos sociais contra a degradação dos nossos rios e manguezais. E isso é lamentável. Por mais que o governo invista, a gente precisa ter uma política concreta, uma política consistente para a gente acabar com essa degradação, que é a principal questão hoje no estado de Sergipe. Nós temos o Rio São Francisco aqui pertinho e a gente sabe muito bem a situação dos rios de Sergipe. Nós temos uma política de meio ambiente voltada a esses rios. Então a gente precisa, inclusive, investir mais no saneamento básico. Então, para você ter uma ideia, a zona norte do estado de Sergipe, a zona norte de Aracaju, praticamente aqueles loteamentos novos que surgiram estão sem nenhuma condição de sobrevivência. Basta quem quiser visitar, vai ver sem saneamento, sem estrutura, e quando chove é um Deus me acuda. Obrigado. Então a gente precisa cuidar disso. Temos agora então sorteio de mais um tema, que eu retiro aqui da urna. O tema é turismo, e quem faz a pergunta é o candidato Eduardo Amorim, do PSC, que obrigatoriamente vai ter que dirigir sua pergunta para quem ainda não recebeu pergunta, que é a candidata Sônia Meire, do PSOL. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Candidata Sônia, Sergipe é um estado privilegiado pelas suas belezas naturais, pela sua história. E todos nós sabemos daquela velha frase de que o turismo é uma grande indústria sem chaminé. Qual o seu projeto para o turismo no nosso estado? 1 minuto e meio para a sua resposta. Nós identificamos que durante anos o turismo que vem sendo incentivado em Sergipe é um turismo predatório. Porque é um turismo sem nenhuma transformação da base estrutural que, de fato, faça com que as suas belezas naturais sejam preservadas, não há como você desenvolver o turismo. Um turismo onde não há investimento público para grupo de trabalhadores e trabalhadoras que produzem desde o artesanato até o alimento, não é possível você ter um turismo digno. O turismo que nós defendemos é um turismo de base comunitária, onde haja investimento público na associação de trabalhadores, por meio das associações e cooperativas, com autodeterminação dos povos, inclusive das comunidades tradicionais, das comunidades de quilombo, dos indígenas, da população urbana e da população rural. A nossa proposta de turismo, ela parte primeiro da condição estrutural para a vida digna de todos os trabalhadores que vivem em Sergipe. Não só com a organização do trabalho, mas com saneamento básico, com acesso à água, com acesso à educação, com acesso às condições para que, de fato, as pessoas possam desenvolver o seu trabalho. E não com cursos da forma que é feita, inclusive com proposta de precarização do trabalho e colocando a própria população feminina em segundo plano no próprio investimento do turismo em Sergipe. Temos 1 minuto para a réplica do candidato Eduardo Amorim. De fato, Deus foi generoso com o povo sergipano, especialmente na área do turismo. Temos belezas naturais aqui que nenhum canto do mundo tem.
como a foz do Rio São Francisco, como a foz do Rio Real, como a foz do Rio Sergipe, pouco explorada, muito pouco explorada. Falta uma infraestrutura firme, falta uma infraestrutura realmente que possa atrair o turismo, especialmente o turismo de eventos. Sergipe não tem um centro de convenções adequado. O ano passado fizemos um evento aqui, foi muito difícil realizar, e olha que um evento planejado há muitos e muitos anos. Mas no nosso governo, nós vamos, com certeza, valorizar o turismo, atrair o turismo e divulgar mais Sergipe. Só assim, com certeza, vamos gerar milhares e milhares de empregos para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, porque tenho toda a convicção que não só o brasileiro, mas a gente do mundo inteiro irá querer vir ver a Sergipe, ver a nossa história, ver a nossa culinária e as nossas belezas naturais. 1 minuto para a tréplica da candidata Sônia Meire. De fato, o turismo, elas são exploradas sim, as nossas reservas são exploradas, mas não são exploradas pelos trabalhadores, pelos extrativistas, pelos ribeirinhos, elas são exploradas pelas indústrias. Elas são exploradas pelas construtoras. E no seu governo o senhor não vai fazer nada disso. Sabe por quê? Porque, historicamente, vocês estão representando um projeto que é para acabar com todas as condições ambientais que existem em Sergipe. Em Aracaju, basta atravessar a Barra dos Coqueiros. As construtoras estão destruindo toda a área de Restinga. Vá para a região norte, vá para a região sul, a cassinicultura, todas as áreas sendo destruídas. Se nós não tivermos medidas urgentes e a população não continuar indo para as ruas, reivindicando e lutando pela garantia dos seus direitos, as espécies estão desaparecendo em Sergipe. E com ela, todo nosso trabalho e toda a condição, inclusive das populações tradicionais em Sergipe. Portanto, o senhor jamais vai realizar isso, até porque o seu comprometimento é com as grandes empresas. Obrigado. Vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em seguida com o debate do primeiro turno entre os candidatos ao governo do estado de Sergipe. Globo, eleições 2014. A TV Sergipe está apresentando o debate do primeiro turno das eleições entre os candidatos ao governo do estado. Neste segundo bloco, nós voltamos com a rodada de temas livres e também determinados. De acordo com o sorteio prévio, o candidato Jackson Barreto, do PMDB, inicia a rodada de perguntas de temas livres. E a resposta, bom, vamos começar aqui sorteando o tema que é... Ah, perdão. Também me confundi aqui, candidato. Tema livre. O senhor escolhe, evidentemente. E o senhor escolhe também quem vai responder. Quem o senhor vai dirigir sua pergunta? A professora Sônia Meire. 30 segundos para a pergunta. Professora Sônia Meire, Sergipe inteiro conhece a forma como o senador Amorim foi demitido do governo João Alves, da Secretaria da Saúde. Ele agora propõe que, como governador do estado, em 100 dias ele vai resolver os problemas do USE. A senhora acredita nessa proposta? Qual a sua opinião a respeito? Bem, eu quero dizer a toda a população sergipana que nem o candidato Amorim, se fosse eleito, resolveria o problema. Nem o candidato Jackson Barreto, se fosse eleito, resolveria o problema. Sabe por quê? Porque ambos partem da privatização da saúde. Desvia todo o recurso público para as terceirizações, que deixa você, que está lá na ponta, sem o atendimento. Portanto, aqui, telespectador, só existem 2 projetos. Um que prima, que defende o desenvolvimento econômico acima do desenvolvimento humano. E o outro que nós defendemos, que é o desenvolvimento humano. Inclusive com a reestruturação da concepção de saúde, que nenhum deles apresenta. Uma concepção de saúde, inclusive, orientada pela Organização Mundial da Saúde. Uma concepção de saúde integrada às terapias alternativas, às terapias tradicionais. E com a privatização da saúde, é impossível continuarmos com termos garantia de direito. O senhor colocou que foi feito também o Programa Mais Médico. O Programa Mais Médico não resolve o problema do atendimento à saúde. Nós precisamos de concurso público. Ao contrário, cria problemas, inclusive, de colocar categoria contra categoria. Nós defendemos a saúde pública 100%. Saúde não é mercadoria, candidato. E todos vocês fazem da saúde uma mercadoria e um grande balcão de negócios. Obrigado. 1 minuto para a réplica do candidato Jackson. Eu quero discordar da professora Sônia Meire, porque eu acho que o programa Mais Médicos, ele veio trazer
solução para os municípios do interior do estado mais distantes, que não tinham condições de receber médicos para o atendimento às suas populações. Os motivos são conhecidos da sociedade. E numa hora muito feliz, a presidente Dilma Rousseff trouxe o programa Mais Médico. Quem vai ao interior do estado e que conhece a realidade de cada município, é só ouvir o testemunho das pessoas e a demonstração de alegria. Além disso, é bom dizer que Sergipe foi o estado mais elogiado no programa Mais Médico, porque foi aquele estado que ofereceu as melhores condições em termos de estrutura, em função das clínicas de saúde que foram construídas do governo Marcelo Deda, cerca de 87 já inauguradas, ou seja, uma infraestrutura para dar um serviço melhor. É evidente que temos que fazer ainda muito mais. E a tréplica de Sônia Meire em 1 minuto. Programa Mais Médico, nós não somos desfavoráveis à solidariedade entre os povos. Muito pelo contrário. Mas o programa Mais Médico não pode ser utilizado como uma política para resolver o problema da saúde. Não é isso que a população tem dito em cada lugar que nós temos andado no estado de Sergipe. E não adianta, a população diz, você ter um médico e eu não poder fazer o exame. Eu não ter o transporte para ser atendido, inclusive pelo médico. Eu não poder ser atendido e muito menos ter a medicação. Portanto, a saúde pública em Sergipe vem sendo desestruturada ano após ano e continua sendo desestruturada. Enquanto nós não acabarmos com a privatização da saúde, não transformarmos o recurso do SUS para atendimento direto, e aí eu quero dizer que o problema não é só de gestão, não é de transparência, o problema é de desvio de recurso. O problema é quando nós tomamos o recurso que está no orçamento e entregamos às empresas privadas que só visam o lucro. Portanto, trabalhador e trabalhadora, vamos defender a saúde 100% pública. Obrigado, candidata. A senhora mesma agora faz a pergunta, a segunda pergunta deste bloco, com tema livre. A quem a senhora dirige a sua pergunta? Eu quero dirigir a minha pergunta ao candidato Amorim. 30 segundos. Candidato, o estado de Sergipe apresenta sérios problemas com o serviço de transporte intermunicipal e na capital. Tarifas altas, péssimas condições de serviço e municípios que não possuem linhas nem transportes adequados para garantir a população. Qual o seu projeto para garantir a mobilidade dos trabalhadores do campo e da cidade? Com certeza, candidata, integrar mais os nossos sistemas. Fazer com que o cidadão que sai de Canidé, que sai de Tomar do Jeru, ele possa vir até a capital e da capital também para qualquer outro lugar, com a mesma passagem. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa vontade e nós vamos fazer isso. Porque já temos hoje um sistema integrado na Grande Aracaju. Sergipe é um estado pequeno que permite com que realmente ele possa fazer isso no estado inteiro. A nossa geografia é favorável, a nossa geografia permite com que a gente tenha um sistema integrado em todo o estado. E assim, com certeza, você pagará a mesma passagem se deslocando de um município para o outro, mesmo que seja distante, sem fazer, com certeza, nenhum pagamento nesse intervalo ou nesse meio tempo. Nós vamos fazer isso, nós vamos integrar todo o sistema para fazer com que o trabalhador pague o preço justo pela sua passagem, fazer com que o trabalhador realmente pague e se desloque, mesmo em locais distantes, mesmo em locais extremos, como Tomar do Jeru a Canidé, no mesmo ônibus e na mesma passagem, porque isso é possível e é isso realmente que nós vamos fazer no nosso governo. Um sistema mais forte, um sistema onde o trabalhador tenha hora de sair e hora de chegar. Um sistema mais seguro, um sistema mais eficiente e um sistema realmente que atenda a todos indiscriminadamente. No nosso governo, nós vamos integrar todo o sistema no nosso estado. Candidata Sônia Meire, 1 minuto para a réplica. Eu digo a vocês que isso será impossível, que isso seja realizado. Primeiro, vocês ouviram o que ele disse? Que vai ter preço justo. Ou seja, os transportes são concessões públicas. No entanto, eles são privatizados. E nesta eleição você tem candidatos, inclusive, que é das empresas de transporte, que continuará forte e que, inclusive, financiam a campanha deste candidato. Este candidato tem compromissos seríssimos, compromissos de financiamento de campanha com a privatização do transporte público. Com esse transporte, inclusive, com empresas que demitem dezenas
de trabalhadores e não paga os direitos trabalhistas. Portanto, a nossa defesa é pelo transporte público estatizado sob o controle dos trabalhadores. Nós não podemos nos enganar com falsas promessas. Muito bem, agora o candidato Eduardo Amorim tem que dirigir sua pergunta a quem ainda não recebeu nenhuma questão nesta rodada, que é o candidato Ayrton. Candidato, eu tenho direito à tréplica? Ah, perdão, a tréplica. Eu me enganei. 1 minuto para a sua tréplica. Candidata, a senhora não fala a verdade. Por favor, vamos falar só a verdade. É isso que o nosso povo e a nossa gente merece e precisa. Um debate construído com a verdade. Eu não tenho nenhum compromisso com nenhuma empresa. Pode ser verdade, eu não tenho nenhum parente que tenha empresa pública. E mesmo que estivesse, com certeza, não é da minha índole, do meu caráter, atender a quem quer que seja. Tem que ser o que é justo, tem que ser o que é correto. E é assim que nós vamos fazer o nosso governo. Sergipe tem uma geografia que permite com que a gente integre todo o sistema. Mesmo em locais distantes de Propriá a Cristinápolis, você possa pagar por uma única passagem. E aqui em Aracaju nós já temos isso na grande capital, com sucesso há muitos anos, e vamos fazer isso no estado inteiro. Isso é possível, acredite, isso é realizável. Nosso governo, nós vamos integrar todo o sistema e cobrar com certeza aquilo que é justo para aqueles que utilizam o transporte público. Muito bem, agora sim o senhor tem o direito à pergunta que deve ser dirigida ao candidato Ayrton. 30 segundos, por favor. Tema livre. Candidato Ayrton, o Hospital João Alves tem sido um grande problema. Depois de tantas e tantas denúncias na imprensa nacional e estadual, ele tem sido realmente lá um campo de guerra, com muitos servidores, embora a sua abnegação, o seu trabalho e a sua dedicação. O que o senhor pretende fazer para resolver toda aquela problemática do Hospital João Alves Filho? 1 minuto e meio. Bom, candidato, não só o Hospital João Alves, mas a toda a saúde, ela está na UTI. Nós, absurdo, o nosso povo está esperando e morrendo nos corredores do hospital. Por isso que nós vamos implementar o programa médico da família. Nós temos que combater a saúde no seu nascedouro. Nós não podemos tratar a doença como um mercantilismo, né? Nós temos que reformar e ampliar os hospitais do interior, porque a gente sabe muito bem que desafoga o USE. O USE hoje vive super lotado, porque não tem uma política de saúde pública no Estado. Nós precisamos trazer um programa de mais médicos. Mais médicos foi muito importante, mas não podemos deixar nas costas de Cuba um problema tão importante que é a saúde pública. Nós temos que acabar com as fundações. As fundações vêm drenando dinheiro público, sem fiscalização, inclusive com vários desvios aí noticiando dia a dia. Nós precisamos colocar a saúde pública com responsabilidade para o Estado. O Estado tem que chamar essa responsabilidade. E, no caso, nós temos que criar um programa de saúde pública para o Estado. E aí isso não existe. Nós temos que fazer um programa de cargos e salários para os nossos médicos e os nossos profissionais da saúde. Isso é que é importante. E no hospital, o USE, nós temos que tratar com todo carinho. Não é possível que esse hospital não tenha solução. Nós passamos todos os dias lá e continua a mesma coisa. Nós temos que mudar isso. Muito bem, candidato Eduardo Amorim, a sua réplica. No nosso governo, nos 100 primeiros dias, chamaremos enfermeiro, médico, todos os profissionais da saúde, para que a gente acabe com aquela indignidade, para que a gente acabe com aquela pouca vergonha. Isso é possível. O mesmo dinheiro do SUS que aqui chega e que banca aquele hospital é o mesmo que banca o Hospital do Câncer em São Paulo. Só que lá não tem fila, não tem maca, não tem cadeira de rodas. Todos são atendidos por horas marcadas. Isso é possível. É o mesmo dinheiro, é o dinheiro do SUS. E no nosso governo, nos 100 primeiros dias, nós vamos com certeza acabar com aquela indignidade, com aquela vergonha que com certeza deixa todos os sergipanos tristes, aquelas filas e aquelas macas lá do hospital de urgência. E deixa todos os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos que lá trabalham angustiados e muitas vezes desesperados. Isso é possível. O governo tem dito que tem inaugurado UTI no interior, mas UTI que não funciona e que não tem nenhum paciente, a exemplo de Estância e de Itabaiana. Candidato Ayrton, sua tréplica, por favor. Bom, candidato, o senhor foi secretário da Saúde e a saúde naquela época, o que me consta, nada melhorou. E continua até hoje essa situação. O que faz o senhor levar a crer que agora, como candidato e se eleito,
vai melhorar a saúde. Bom, muito bem. Agora, o senhor mesmo, candidato Ayrton, por favor, faz a sua pergunta em tema livre ao candidato Jackson Barreto. 30 segundos. Candidato Jackson Barreto, o senhor tem colocado a questão da criação de emprego para o estado de Sergipe e as indústrias que vêm para cá criando esses empregos. O senhor coloca a questão dos 500 mil empregos. E eu acho esse número um pouco utópico, né? Criar emprego já não é fácil, eu queria saber como o senhor vai criar esses empregos. 1 minuto e meio. Na verdade, isso foi um ato falho numa entrevista. Eu queria falar do valor do investimento e coloquei 500 mil empregos. 500 mil de investimentos para a geração de 500 empregos. Mas o que, na verdade, está acontecendo com o Sergipe é realmente um fato extraordinário. Eu tenho muito orgulho de ser sergipano. Eu tenho um orgulho dessa nossa sergipanidade. Sergipe está vivendo um círculo muito virtuoso. Nós, de 2007 para 2013, geramos 115 mil empregos com carteira assinada. Em 2013, nós geramos cerca de 13 mil novos empregos. Este ano, nós já dobramos a média nacional na geração de emprego. Empresas estão vindo se instalar para o nosso estado. Sergipe é como se fosse uma Espanha, com 2 grandes mercados consumidores ao seu lado, a Bahia e Pernambuco, ou um país do tamanho da Argentina, se você colocar a Bahia e Pernambuco. Então, para cá está vindo a Brenan, de São Paulo, de lá de Pernambuco, está vindo o grupo Dias Branco, do Ceará, que vai aqui investir 2 bilhões de reais. É um estado que tem segurança para o seu futuro, para as novas gerações, com as novas descobertas de petróleo. Podemos sair de 40 mil barris para 150. Vem agora a Vale com o projeto Carnalita, não é? 2 bilhões de investimento, 2 mil novos empregos. Então eu sou um cidadão que acredita no meu estado. Candidato Ayrton, sua réplica. Bom, criar emprego nunca foi fácil. A gente precisa saber fazer isso. Eu me orgulho de participar de um partido que é voltado para a industrialização. Defendeu aquelas políticas de Getúlio Vargas e defendeu aquele desenvolvimentista Juscelino Kubitschek. A gente tem um carinho muito grande pela industrialização. E o que eu vejo aqui no estado de Sergipe é que nós temos uma riqueza aí na nossa costa de petróleo, e uma riqueza muito grande, e a gente precisa se preocupar em criar esses empregos através da indústria do petróleo. Eu acho que o petróleo é a principal fonte energética do Estado. Nós precisamos criar uma secretaria de energia, não uma subsecretaria, uma secretaria de energia que faça projetos para elaborar e trazer essas empresas para explorar esse petróleo. Porque isso é importante. A juventude hoje precisa de emprego, e isso nós vamos criar. Por quê? Porque sem emprego, nós não temos condições de fazer o Sergipe crescer. A tréplica do candidato Jackson, por favor. Eu acho que nós precisamos continuar com as políticas públicas que nós temos realizado no nosso estado, porque o importante é que o empresário vem para Sergipe investir, porque sabe que aqui nesse estado o governo não pede ágio ao empresário. Aqui nesse estado não se faz negócio com a coisa pública. E este governo, como no governo de Deda, não vai permitir que o Estado vire uma banca de negócios e negociatas. Então, isso facilita, dá confiança ao empresário de vir para Sergipe, trazer seu empreendimento, gerar empregos e dar alegria e felicidade ao povo sergipano. E serão bem-vindos todos aqueles que tiverem a boa intenção de aqui instalar os seus negócios, gerar emprego, fortalecer a nossa economia, desenvolver o nosso Estado e criar perspectiva para o nosso futuro. Muito bem, agora a gente dá início à rodada de perguntas de temas determinados. Eu começo aqui sorteando o tema, que é habitação. E a ordem de quem começa foi definida por sorteio realizado anteriormente. O candidato Eduardo Amorim, portanto, do PSC, é o primeiro a perguntar. A quem o senhor dirige a sua pergunta, por favor, candidato? Vou perguntar ao candidato Jackson Barreto. Perfeito. Candidato, Sergipe ainda tem muitos problemas de moradias. Todos nós sabemos disso. Especialmente no campo, com relação às casas habitáveis. Infelizmente, muitos sergipanos ainda morrem vítima realmente da doença de Chagas. O que é que o seu governo tem feito por isso? Para isso? Nós queremos deixar muito claro aqui para o candidato Amorim
que nós compreendemos bem a situação do déficit habitacional do Estado de Sergipe, da ordem de 75 mil unidades. Neste governo de Marcelo Deda com o governo de Jackson Barreto, nós construímos mais de 12 mil unidades. Estamos, nesse exato momento, construindo mais 3 mil novas unidades e temos projetos da Caixa Econômica da ordem de 20 mil novas unidades. Inclusive, a semana passada, o doutor Hereda esteve aqui em Sergipe com o ministro da cidade, Gilberto Ock, para assinar a ordem de serviço, liberando recursos para a construção do projeto Minha Casa Minha Vida. E 6 mil casas para os movimentos, 6 mil casas nos projetos dos movimentos sociais. Inclusive, no interior do estado, da zona rural, através do PNHE, que é o Plano Nacional de Habitação Rural. Este é o projeto que nós temos com 6 mil residências para atender as populações que moram em casa de Itápio e que moram na zona rural. Como agora estamos fazendo justamente com aquelas famílias que moram ali na beira da ponte do município de Pirambu, do lado da Barra dos Coqueiros, como estamos fazendo na saída de Maruí para Divina Pastora, tirando os barracos, dando uma vida decente e um futuro de tranquilidade àquelas famílias. Muito bem, Eduardo Amorim, sua réplica, 1 minuto. Infelizmente, muitos sergipanos ainda continuam sendo vítimas e perdendo suas vidas em consequência de uma doença tão secular e que já tem realmente o tratamento há muito tempo. Primeiro, a prevenção, mas esse governo realmente tem feito nada, absolutamente nada, para tratar e cuidar dessas pessoas, dessas habilitações, apesar de toda a facilidade do governo federal. No governo anterior, governo do Dr. João, Dona Maria, nossa senadora, com certeza, comprou essa briga e conseguiu realmente tirar e eliminar muitas casas de tapas do nosso interior do estado. Mas aí o que a gente vê é completamente omissão em muitos e muitos casos, condenando e mandando e sentenciando todas essas famílias do nosso interior do estado, embora haja investimentos fortes do governo federal, mostrando realmente que falta muito projeto para esse governo. Ainda muito desafio pela frente, mas a omissão é grande. 1 minuto para a sua tréplica, candidato Jackson. Eu acho que quando o senador Amorim fala do governo do Dr. João Dona Maria, ele está um tanto desinformado com relação ao nosso governo. Eu não vou negar os feitos que foram feitos de forma em outros governos, em governos passados. Agora, é preciso que que o nosso senador Amorim acompanhe as obras do Estado. Eu acho até que ele não conhece, porque ele não sabe onde mora o povo mais pobre. Não convive com essa realidade. Então, nesse exato momento, o governo do Estado estava fazendo entendimento com a Prefeitura, na região da zona de expansão, para a construção de 4.300 casas populares no Minha Casa Minha Vida, através do Ministério do Planejamento, no entendimento do governo com a Prefeitura. Graças à nossa participação com a ministra Miriam Belchior, para que ela liberasse o terreno que é do SPU e, através da doutora Cassandra, fazer esse atendimento para Aracaju. Então é preciso que o senador conheça um pouco mais da realidade do seu estado. Muito bem, vamos ao próximo tema determinado. O tema que sai da urna é emprego e renda, e quem faz a pergunta sobre esse tema é a candidata Sônia Meire, do PSOL. Ela deve dirigir sua pergunta a qualquer dos candidatos, menos o candidato Jackson, que já respondeu. 30 segundos. Quem a senhora dirige a pergunta? Candidato Amorim. Perfeito. O senhor tem criticado a política do outro candidato, seu amigo das eleições de 2010. Com a política de emprego que ele defende, o senhor falou e a população ainda não entendeu o que o senhor quer dizer. Qual é a sua política de emprego, candidato? Nossa política de emprego é muito simples. Preparar e qualificar os nossos jovens e os nossos adolescentes, para que ele não só tenha um emprego, mas ele tenha um emprego digno, tenha um emprego de qualidade. E isso se faz profissionalizando, educando, qualificando mais ainda os nossos jovens e os nossos adolescentes. Mais escolas profissionalizantes em todo o estado de Sergipe, em todas as regiões. Agora, escolas profissionalizantes de acordo com a vocação de cada região e de cada cidade. É assim que tem que ser feito. E para isso, nós temos um projeto, o Projeto Vencer, um projeto que tem sido bem sucedido em outros estados. E nós vamos implantar aqui vários cursos de acordo com a vocação de cada região e de cada cidade, de acordo com a economia e com a necessidade daquela cidade,
para que você não faça um curso qualquer, para que você não faça um curso que não tenha nenhum aproveitamento depois. Você, no ensino médio, você em um turno faz seu ensino normal, seu ensino propedêutico, e no outro você tem um ensino profissionalizante e um ensino de qualidade. Assim, com certeza, você estará preparado melhor para enfrentar os seus desafios. Assim, você poderá ter um sustento melhor para a sua vida e para toda a família. Um ensino de qualidade, mais ensino profissionalizante, mais ensino técnico em todos os estados, em todas as regiões, de acordo com a necessidade e de acordo com a vocação de cada mercado. É isso que nós vamos fazer. 1 minuto para a sua réplica, candidata Sônia. Como vocês podem assistir e ouvir, a política de emprego deste candidato é igual à política de emprego do outro candidato. Emprego é igual à exploração. Não é só com a educação que você amplia a possibilidade de emprego como tal colocada. Com escolas profissionalizantes, com a formação profissionalizante, feita todo pelo processo da privatização. A privatização do Estado de Sergipe, que inclusive o candidato à presidência da República do seu mesmo partido, defende a privatização como um todo do Estado. Então, a sua política de emprego é trabalhadores sendo explorados por empresas privadas, tal qual o outro candidato. Por isso que nós dizemos, nenhum nem outro. Nossa política de emprego é política de trabalho, com o direito dos trabalhadores a se organizarem por meio das associações e cooperativas de trabalhadores, com investimento diretamente público, inclusive com a estatização do Banese para fazer isso. Eduardo Amorim, sua tréplica, 1 minuto. Não defendo nenhuma privatização, candidata. Eu defendo o que é justo, defendo emprego qualificado, pode ter certeza. E é isso que nós vamos fazer no nosso governo. Empregos de qualidade, para que o jovem, para que o adolescente possa realmente ocupar um espaço digno e receber o que é justo. Quanto ao Banese, eu tenho muito orgulho ainda de ser sergipano e ter um Banese. No nosso governo, nós vamos incentivar e valorizar e reavivar mais ainda o nosso Banese. O Banese que surgiu como banco de fomento, como banco de desenvolvimento. Mais do que um lucro econômico, a missão do Banese é fomentar, é ajudar a desenvolver, sobretudo, os pequenos empreendedores, o feirante, o agricultor, aquele que está no interior do estado ou que está na capital, aquele que precisa realmente de pequenos investimentos e pequeno crédito. É isso que nós vamos fazer e nada de privatizar. Nós não vamos privatizar nenhuma empresa nossa e não coloque nenhuma palavra na nossa boca. Faço e ajo de acordo com os meus princípios. Muito bem, temos agora outro tema determinado, que é mobilidade urbana. E pelo andamento do nosso debate, quem tem que fazer a pergunta agora, o candidato Jackson Barreto, do PMDB, fará a pergunta também obrigatoriamente ao candidato Ayrton. 30 segundos para a sua questão, por favor. Candidato Ayrton, neste exato momento, nós estamos trabalhando um projeto de mobilidade urbana financiado pela Caixa Econômica Federal, cujos recursos já estão em nosso estado, para a construção de 2 grandes corredores de transporte público. Um corredor na Avenida Euclides Figueiredo, na ponte do Conjunto Marcos Freire, na direção da Avenida João Rodrigues, ao centro da cidade, na Zona Norte. E o outro corredor que vai nascer na ponte do Detran, atravessando a Avenida Casoduto. Sua pergunta, porque o tempo está esgotado. A minha pergunta. Qual é o seu projeto de mobilidade em nosso estado e nossa cidade? Bom, o tema mobilidade urbana é um tema muito importante. Hoje, as manifestações do ano passado, o povo mostrou que a mobilidade urbana é uma das principais questões que aflige a população. Nós precisamos não só baratear o preço do transporte, mas botar ônibus de qualidade. Hoje nós precisamos fazer a licitação do transporte público. Não é possível que essas empresas fiquem perpetuando em Sergipe e não se tenha uma licitação. Isso é importante. Reformar os terminais de passageiros, isso é muito importante. Mas, acima de tudo, a gente cabe muito bem com essa política econômica que está aí. Dilma ficou de investir 50 bilhões na mobilidade urbana. E qual foi o tostão que ela investiu nessa mobilidade? Então, a gente precisa saber que a mobilidade urbana é mais importante, inclusive, do que entregar ao capital financeiro bilhões e bilhões de reais a título de superávit primário. Nós precisamos tirar esse dinheiro dos bancos para investir na onde? Na mobilidade urbana, na saúde, na educação, em serviços públicos de
de excelente qualidade. Então a gente precisa realmente trazer um transporte democrático, barato e acessível a toda a população. Não essa frota de ônibus aí sucateada e com interesse desses grandes empresários do setor. Muito bem, a réplica de candidato Jackson, por favor. Eu gostaria de dizer ao nosso candidato Ayrton que a presidente Dilma Rousseff tem trabalhado, e eu sou testemunho, porque aqui em Sergipe, os 2 corredores que estão sendo projetados para serem iniciadas as obras agora, são recursos do governo federal justamente para a política de mobilidade. A nova entrada de Aracaju pela Avenida Santa Gleide, de quem vem da rodovia da BR-235, que vem de Itabaiana, também tem recursos do governo federal, vai entrar pela Santa Gleide ali, vai pegar, vem da Maranhão, vem da São Paulo e vem ao centro da cidade. Vamos fazer o outro corredor, esse que passa pela gasoduto, loteamento Marivan, e também a perimetral, que vai até a região do Aloque, na região do município de São Cristóvão, e vai se encontrar com uma outra obra que vem da Prefeitura. E os corredores da Prefeitura de Aracaju são financiamentos do governo federal. Tréplica do candidato Ayrton. Bom, eu penso que esse governo do Dilma é um paraíso, né? Eu acho que está tudo perfeito, está tudo bacana, e a gente sabe muito bem que não é assim, né? A gente sabe, quem pega um ônibus 7 horas da manhã para trabalhar, candidato, sabe que não é verdade, sabe que o transporte vai de mal a pior. A gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente sabe que tem que se mudar esse meio de fazer essa política de transporte. Não basta você criar corredores de ônibus ou terminais bonitos. Precisa baratear o custo da passagem. Precisa dar conforto aos que precisam necessariamente de ir ao trabalho todos os dias para pegar esse transporte sucateado, caro e, inclusive, superlotado. Então, essa história de dizer que Dilma está investindo em projeto de mobilidade urbana, eu não vejo esses projetos chegarem na periferia das grandes cidades e aqui em Aracaju. Muito bem, então agora nós vamos para mais uma pergunta com tema determinado. A urna indica que o tema agora é sustentabilidade. Quem faz a pergunta é o candidato Ayrton da CGTB, do PPL, obrigatoriamente para a candidata do PSOL, Sônia Meire. Por favor, sua pergunta, 30 segundos. Candidata, a sustentabilidade é muito importante em qualquer governo. E a nossa candidata Marina Silva tem colocado isso com muita veemência. Eu não tenho conhecimento de nenhum candidato defendendo tanto com veemência esse tema tão importante. O que a senhora, como do PSOL, acha desse tema tão importante? 1 minuto e meio para a resposta de Sônia Meire. Bem, primeiro eu quero dizer que os telespectadores estão ouvindo que muitas vezes coloca que a gente não tem conhecimento sobre a realidade. Eu sou a única mulher candidata que nós estudamos toda a frente de esquerda com profundidade a realidade sergipana e conhecemos. E quero dizer que o discurso da sustentabilidade voltado para os interesses do capital é esse que nós temos que combater, porque é um discurso que pega fácil, mas nós estamos sentindo no dia a dia como a sustentabilidade ela está voltada apenas para os interesses do capital. Não é à toa que Sergipe tem hoje grandes extensões de terra com a produção de eucalipto, por exemplo, com a produção de cana-de-açúcar, com a produção de milho todo com sementes transgênicas. Então, não há garantia de sustentabilidade com o modelo econômico colocado desta forma. Portanto, todos os candidatos que aqui estão, até então, colocando a sua perspectiva de governar Sergipe a partir dos interesses da sustentabilidade, estão pautados pela sustentabilidade a partir dos interesses dos grandes empresários. O que nós defendemos é desprivatização dos rios e de todas as áreas de reserva que hoje estão sob o controle privado, com recuperação das áreas degradadas dos rios, matas e solos em todo o estado de Sergipe. Criar o Parque das Dunas, implantação de unidade de conservação, defendendo os ribeirinhos, as extrativistas, a população do campo e a população da cidade também, que tem sido agredida diariamente. Candidato Ayrton, sua réplica. Bom, a senhora e o seu partido cobram coerência de Deus e todo mundo. Mas o único prefeito da capital do PSOL, Grécio Lins, de Macapá, foi eleito com apoio no segundo turno do candidato Davi, do DEM. E que trouxe junto o PSDB e trouxe o PTB, que são partidos, na meu ver, ultra-reacionários.
Como a senhora vê esses partidos ligados ao Sarney lá e apoiado pela senhora lá do PSOL? Tréplica de Sônia Meire. Nós não apoiamos, nós desaprovamos. Tanto é que eles estão saindo agora para o PCdoB, porque nós não temos acordo com essa política. E é por isso que nós estamos aqui apresentando com muita coerência o nosso projeto que vem sendo construído pela classe trabalhadora, inclusive em relação à própria sustentabilidade. O que nós estamos passando aqui para toda a população é aquilo que nós construímos a partir das demandas deles, como regularização e implantação dos fundos socioambientais, como é a criação das áreas de reserva extrativista de norte a sul de Sergipe, que não existe, que está na mesa da Casa Civil e nunca foi assinada, que, por sinal, a sua candidata à presidência acabou com a possibilidade de reserva extrativista nesse país, criando um outro projeto, e os seringueiros e quem mora no norte do país e quem vive todo o atentado sabe o que é que a sua candidata fez. Por isso, nós aqui em Sergipe temos política, sim, com os trabalhadores, inclusive com aqueles que mais sofrem com o avanço do capitalismo e da industrialização. Muito obrigado. Nós vamos agora a mais um intervalo e em seguida teremos as considerações finais do debate entre os candidatos ao governo de Sergipe. Voltamos em instantes. Globo, eleições 2014. E nós estamos de volta com a apresentação do debate do primeiro turno entre os candidatos ao governo do estado de Sergipe. Neste terceiro e último bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Eles terão agora 1 minuto para dar o recado final a você, eleitor. E a ordem para as considerações finais também foi definida previamente por sorteio com os assessores. Quem começa é o candidato Ayrton da CGTB do Partido Pátria Livre. O senhor tem 1 minuto, por favor. Eu quero agradecer primeiramente à Justiça sergipana, mais uma vez por ter nos garantido a participar desse debate democrático, né? E o PPL se orgulha de ter feito uma campanha limpa, sem atacar ninguém, baseada em propostas propositivas. O PPL veio do MR8, do Movimento Revolucionário de Outubro, lutamos contra a ditadura e vencemos. E se baseamos, sim, e somente sim, em propostas alternativas para a mudança não só do Brasil, como do estado de Sergipe. Então eu agradeço ao povo sergipano e no dia 5 de outubro faço votos que o Sergipe em peso e Sergipe, o povo brasileiro, votem em Marina em 40 e Ayrton, governador, 54. Uma candidatura alternativa e uma candidatura nova para esse contexto tão conturbado que vive Sergipe. Agora é a vez do candidato Eduardo Amorim, do PSC. 1 minuto, por favor, candidato. Eu agradeço a Deus por um momento como esse, por uma oportunidade como essa. Não estou aqui para pedir nenhum emprego. Eu tenho emprego. Eu sou médico. Peço uma oportunidade para cumprir uma missão, para servir, para ajudar o meu povo e a minha gente, todos do meu estado. Quero governar para todos, mais especialmente para os mais pobres, para os mais necessitados. Sergipe passa por uma situação extremamente difícil, muito difícil, seja na saúde, seja na educação, na segurança pública. Milhares de famílias têm sido perdidas todos os anos pela violência instalada no nosso estado e pela falta de hospitais dignos. A oportunidade que peço a você é para gerar milhares de oportunidades na saúde, na segurança, na educação e no respeito ao servidor público. É isso que a gente pede. Peço o seu voto para que a gente possa construir juntos um novo Sergipe. Um Sergipe mais justo, mais humano e mais cidadão. Obrigado. Agora o candidato Jackson Barreto, do PMDB, tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero me dirigir, no final desse debate, a toda a população sergipana, da capital e do interior, agradecer a Deus ter participado desta campanha e dizer a você que está me vendo nesse exato momento. Há políticos que têm história com H e há políticos que têm história com E. Você conhece a minha história, sabe da minha luta, do meu trabalho e do meu compromisso sempre com os mais pobres. Sabe da nossa dedicação à causa do nosso povo. Eu preciso de você, do seu voto. Você que ainda não definiu o seu voto, você que está pensando em votar em branco ou anular o voto, venha conosco ajudar a construir o Sergipe que nós estamos mudando. Nós precisamos desse voto da gente sergipana para continuar trabalhando por Sergipe e pela gente
e fazer a vida das pessoas mais felizes. Sergipe não será balcão de negócio de quem quer que seja. Muito obrigado. Agora a candidata Sônia Meire, do PSOL, tem também 1 minuto para as considerações finais. É com muita alegria que estamos encerrando esse debate, como a única mulher candidata ao governo de Sergipe, que tivemos a possibilidade de construir com você, trabalhador e trabalhadora, com você, mulher, com você, jovem, do campo e da cidade, o projeto que defendemos em todos os debates, dos rádios, em toda a imprensa sergipana e diretamente sendo construído por você. Nessas eleições, nós tivemos uma postura que foi de qualificar cada vez mais o debate do que é, de fato, a transformação e a construção de uma outra realidade em Sergipe. Na nossa candidatura esteve à disposição de você, para que nós pudéssemos plantar sementes de esperança na organização dos trabalhadores para mudarmos a nossa vida. Com você, nós queremos que você continue confirmando, agora nas eleições, que a luta vai continuar. Confirme, professora Sônia Meire 50 e os candidatos da frente de esquerda, porque você estará confirmando que a luta permanecerá, porque só a luta muda a vida. Um grande abraço. Muito obrigado. A TV Sergipe encerra neste momento o debate com os candidatos ao governo do estado de Sergipe. O nosso muito obrigado aos candidatos, Eduardo Amorim, Jackson Barreto, Sônia Meire, Ayrton da CGTB, que atenderam ao nosso convite para debater suas propostas democraticamente. E a você, telespectador, agradecemos a audiência e esperamos que o debate tenha contribuído para a sua escolha. Tenham todos uma boa noite e um voto consciente no próximo domingo, dia 5 de outubro.